Ezequiel, capítulo de número 37. Nós somos acostumados a intitular aqui esse texto como o Vale de Ossos Secos, né? Mas eu quero colocar um título aqui para falar ao teu coração o seguinte: aquele que profetiza permanece em pé. Nós vemos isso nesse texto. Ezequiel, ele sendo ali um profeta, ele foi levado pelo Espírito de Deus para profetizar no meio daqueles ossos secos ali. E se você profetiza a palavra de Deus, amados, você pode ter certeza que você permanecerá em pé diante das adversidades, diante dos problemas da tua vida. A primeira coisa que nós precisamos olhar para este texto aqui, para nós aprendermos com ele e o que nós devemos fazer também no nosso dia a dia, é entender o porquê Deus levou Ezequiel em uma visão em ver um vale de ossos secos. Porque Deus deu essa visão para Ezequiel. E o que levou o povo de Deus a se encontrar em uma situação como ossos secos? Primeiro, a rebeldia que o povo estava para com Deus, a desobediência para com as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, e a autoconfiança que o povo tinha em si mesmo. Isso fez com que, aos olhos de Deus, aquele povo se tornasse como um vale de ossos secos. O povo estava em uma situação seca. Por que seco? Porque o pecado havia instalado no meio do povo. A palavra de Deus fala assim, o próprio salmista dizendo, né? Enquanto me calei acerca dos meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. E eles estavam aí também sem esperança. E o que levou o povo a viver uma vida sem esperança? Porque eles tinham confiado no homem, eles tinham colocado a confiança deles no exército que eles tinham colocado a confiança nas nações daquela terra, principalmente no Egito. Então eles tiraram a confiança em Deus e colocaram a confiança no homem. E a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. E eles se sentiam assim rejeitados, eles se sentiam cortados, como vem falando aqui a palavra do Senhor. E qual era ali o sentido que levou aquele povo a se sentir assim, cortado, rejeitado? Eles estavam desanimados com as coisas de Deus. Ezequiel, ele começa aqui o texto usando uma frase muito importante que tem muito a ver conosco, irmãos. Ele diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele está dizendo aqui que ele teve uma experiência com Deus. E se você quer permanecer em pé diante das adversidades, diante dos problemas, eu aconselho você a buscar uma experiência com Deus. Quando se fala da mão do Senhor veio sobre mim, está falando de experiência. E a igreja do Senhor Jesus, irmãos, tem que buscar experiências com Deus. Tem que ter experiências com Deus. O Espírito Santo de Deus é que leva você a viver essa experiência. Observe que aqui o profeta vem falando assim, ó: e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Então é o Espírito de Deus que te leva a ter experiências com o Senhor. Quer viver uma vida abençoada? Então busque ser cheio do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Ande no Espírito Santo de Deus. O profeta, ele diz que ele foi colocado no meio do vale. É o que diz aí, ó. Continuando o versículo 1. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É interessante, irmãos, que o Espírito não colocou Ezequiel na beirada do vale, não colocou Ezequiel do lado de fora do vale.
o Espírito Santo colocou Ezequiel no meio do vale. E ali, quando ele esteve no meio do vale, ele entendeu que ele tinha que andar sobre aqueles ossos, como diz o verso 2, e me fez passar em volta deles. O que isso mostra para nós, amados? Que quando Ezequiel começou a andar em volta daqueles ossos, ele entendeu que ele tinha algo de Deus para fazer ali naquele lugar. O Espírito Santo fala para você nessa noite: você tem algo de Deus para fazer neste lugar. É interessante que Ezequiel, quando ele olha aqueles ossos, aí no versículo de número 2, ele fala assim que era numeroso, muito numeroso, sobre a face do vale. Quando ele vê aqueles ossos, ele entendeu muito bem o que Deus estava querendo dizer. Porque na tradição judaica, amados, quando uma pessoa morre e ela não é sepultada, o corpo fica jogado ali e os ossos ficam expostos conforme a decomposição do corpo. Isso daí simboliza para um judeu o juízo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, quando Ezequiel viu aqueles ossos sobre a face daquele vale, ele entendeu que o juízo de Deus já estava sobre o povo de Israel. Deus, Ele nos pede muitas vezes algo para fazer e acaba desafiando a nossa fé. Deus fala assim para ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Olha, é algo que vai além da expectativa humana, né, irmãos? Deus pergunta para ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Mas aí Ezequiel, ele usa agora uma confiança total em Deus. E eu aprendo aqui com essa palavra, irmãos, que quando a nossa fé falhar, nós temos que confiar totalmente em Deus. Ezequiel respondeu para Deus: Senhor Deus, Tu sabes. Ou seja, ele está colocando ali a confiança dele em Deus, está confiando só o Senhor mesmo, Deus, só o Senhor. E tem situações na nossa vida, irmãos, que é necessário nós agirmos assim, só o Senhor. A confiança em Deus faz você esperar nele. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui, irmãos. A pessoa, ela pega um defunto ali, um morto, e faz aquilo que quer, coloca na posição que quer. O que eu quero dizer com essa palavra aqui para você, irmãos, é que muitas vezes o diabo faz aquilo que ele quer com as pessoas. Muitas vezes o diabo, ele monta a pessoa, ele vira a vida da pessoa dos avessos da maneira qual ele quer. E sabe por que o diabo faz isso? Para dar risada da pessoa. O diabo, ele só quer tirar uma com a tua cara, ele só quer zombar de você, dar risada de você. Mas Deus quer fazer tudo perfeito para te ver sorrindo. Quando Ezequiel diz para Deus: Senhor Deus, Tu sabes, Deus fala assim para ele, no verso de número 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e sobre vós o Espírito estará, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava,
e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Aleluia. Deus faz tudo perfeito. O interessante é que nós vemos aqui duas coisas acontecendo enquanto Ezequiel profetizava. E é o que eu quero que você aprenda também nessa noite. Quando você começa a profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida, duas coisas vai acontecer na tua vida. Primeiro, Ezequiel ouviu um ruído. Irmãos, eu quero dizer aqui para você que quando você profetiza, abre a tua audição espiritual. Porque Ezequiel, no momento em que ele começou a profetizar, ele começou a ouvir ali ruídos. Ele vem dizendo aqui, no verso 7: e então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Ezequiel começou a ouvir Deus trabalhando. E quando você profetiza a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai começar a ouvir Deus trabalhando. E Ezequiel sentiu ali também um reboliço, como ele vem dizendo aqui. Ele sentiu um tremor ali naquele lugar. E isso mostra para nós, amados, que quando você profetiza a palavra de Deus, você vai começar a sentir um mover do Espírito Santo na tua vida. Não é você falar palavras de ânimo, é você profetizar a palavra de Deus. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra do homem. Olha só uma outra coisa que acontece quando você começa a profetizar. Aí abre a tua visão, você começa a ver o agir de Deus, você começa a ver agora o fruto daquela palavra, você começa a ver agora a obra de Deus. É interessante que Ezequiel, ele viu ali os tendões, os ossos se juntando, os tendões, depois as carnes nascendo naqueles ossos, depois a pele cobrindo aqueles ossos. Ele viu ali, irmãos, o inverso da decomposição. E eu quero dizer aqui para você que quando você profetiza a palavra de Deus, Deus vai fazer acontecer na tua vida o inverso de tudo aquilo que te destruiu, de tudo aquilo que te arrasou. E aí vem então o resultado agora da profecia. O que Deus usou para trazer de volta aqueles ossos à vida, irmãos? Foi Ezequiel? Claro que não. Foi a própria palavra dele. Irmãos, Deus vai usar a palavra dele para abençoar a tua vida, não é o homem. A obediência produz resultados imediatos. Ezequiel fez aquilo que foi ordenado. Ele não fez aquilo que ele pensou que deveria ser feito. Porque muitas vezes você está profetizando, você está determinando a palavra de Deus, e você está vendo algo acontecer ali que às vezes está te frustrando. É necessário você profetizar a palavra de Deus no lugar certo. Ezequiel, ele profetizou e viu ali aqueles ossos tomando forma. Depois da profecia, ele viu o quê? Um bando de defuntos. Já não era ossos, mas era um tanto de cadáver, sem vida. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Irmãos, é necessário você profetizar a palavra de Deus naquilo que é certo. Talvez você diz assim: pastor, olha, eu tenho profetizado, eu tenho feito isso, pastor.
eu tenho profetizado a palavra de Deus, mas nada tem acontecido. Talvez não aconteceu, irmãos, porque você está profetizando na coisa errada, no lugar errado. Talvez você esteja profetizando a palavra de Deus nas coisas materiais, nas coisas físicas. E eu quero dizer para você que quando você profetiza a palavra de Deus naquilo que é matéria, não vai ter vida. É necessário você profetizar a palavra de Deus na tua vida espiritual. É necessário você fazer uso da palavra de Deus na tua vida espiritual, não na tua vida material. Por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está focado na matéria. E a palavra de Deus é para o teu espírito. A palavra de Deus é para te dar vida. A palavra de Deus é para te colocar em pé. A palavra de Deus é para te fortalecer. A palavra de Deus é para levar você a andar no meio dos mortos. A palavra de Deus é para fazer você permanecer em pé diante daqueles que estão caídos. Mas se você profetiza a palavra de Deus naquilo que é matéria, vai continuar morto. Como Ezequiel viu aqui. Ele profetizou, fez tudo certinho, mas estava sem vida. Foi necessário ele profetizar ao Espírito para que viesse sobre aquelas pessoas. Então, igreja, profetiza a palavra de Deus sobre a tua vida espiritual. Comece a profetizar a partir de hoje. Esquece a matéria e começa a profetizar vida espiritual em você. Comece a profetizar vida espiritual sobre a tua igreja. Comece a profetizar vida espiritual sobre a tua família, sobre os teus parentes. E você vai ver, igreja, que Deus vai fazer milagre. Quando ele profetizou ao Espírito a palavra de Deus, ele viu aquele exército se colocar em pé. Aleluia. E quando você profetiza a palavra de Deus sobre a tua vida espiritual, Deus vai te colocar em pé. Deus vai te tirar desse vale. Deus vai te tirar do meio dos mortos. Quando você profetiza a palavra de Deus sobre a tua vida espiritual, irmãos, Deus vai te levantar. E aí Ezequiel, desanimado, diante de tudo aquilo que ele vê acontecer ali, ele cria ânimo agora. E Deus manda Ezequiel agora ir profetizar ao povo. Ó, você viu tudo isso que aconteceu aqui nesse vale? Prestou bem atenção nessa visão aí? É assim que o povo está, então é assim que você vai profetizar a eles. Deus fala segundo a situação que nós vivemos, irmãos. Deus conhece. Olha só o verso de número 11. Deus fala assim para Ezequiel agora. Quando ele viu ali aquele grande exército em pé, Deus fala assim para ele: então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha, o povo dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Deus fala segundo aquilo que o povo estava pensando deles mesmos. Talvez você esteja pensando assim: minha vida está uma sequidão, minha vida já não tem mais motivo nenhum, prazer nenhum. Talvez você esteja pensando assim: olha, já não tenho mais fé, não tenho mais esperança, não tenho mais solução para a minha vida, não tenho mais solução para a minha casa, para a minha família. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: profetiza sobre a tua vida espiritual a palavra de Deus, e você vai ter ânimo,
para você chegar na tua casa e profetizar a palavra de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, para você profetizar a palavra de Deus sobre os teus parentes, e você vai ver a glória de Deus acontecer, o milagre acontecer. Profetiza sobre a tua vida espiritual, igreja, não sobre a tua vida material. Deus vai te levantar, Deus vai te dar vida. Deus te trouxe aqui hoje justamente para falar isso para você. Ele vai abrir a sepultura a qual você se encontra preso, a qual você se encontra aí escravizado. Ele vai te colocar em pé, Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida, para que você reconheça que Ele é Deus, é Ele quem faz.